Bom, como a gente tem mostrado até aqui, o quadro Viva Cultura apresenta projetos sociais que transformam a vida de diversos brasileiros. Mas, devido ao avanço da pandemia do coronavírus no Brasil e em especial no Rio de Janeiro, a equipe considerou mais seguro suspender as gravações por tempo indeterminado. Mas claro que vamos continuar falando sobre a importância da cultura e mostrando para vocês conteúdos de valorização da arte. Vamos conferir o clipe que a nossa equipe preparou para hoje. É preciso esperar em Deus, é preciso não desanimar, descansar no Senhor, receber toda a graça que tem pra te dar, confiar cegamente no Pai, nos seus planos de amor para ti. É na tua fraqueza que Deus se manifesta. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar em Deus, esperar. E vamos assistir a mensagem do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A nossa caminhada do tempo comum já vai chegando quase ao final, nessa parte agora que vai até a Quaresma. Mas a liturgia vai nos colocando, depois do primeiro chamado dos discípulos, de Jesus que fala sobre o reino que chega, também de ser aquele que passa fazendo bem. Jesus passa fazendo bem e mostrando que esse é o nosso caminho também, passar fazendo bem às pessoas. Eu creio que a igreja, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre foi esse comportamento, sempre foi essa realidade. Onde chegou a Igreja Católica, ela passou fazendo bem nas missões, a instalação de situações de escola, escolaridade, a questão também de saúde, todas as preocupações com o ser humano, seja para a cultura, seja para a saúde das pessoas, além, é claro, de fundar as capelas, catequese, igreja, para aqueles que aderissem e aceitassem Jesus Cristo nas suas próprias vidas. E, ao mesmo tempo, em todas as épocas, a igreja foi quem primeiro pensou no necessitado, no pobre, e depois, mais tarde, os governos foram assumindo alguns aspectos que a igreja pensou por primeiro. E nós sabemos que quando a igreja tinha esse trabalho, a maioria das vezes era apenas trabalho filantrópico, trabalho de caridade, né, de tal maneira que era uma missão da igreja de ao encontro das pessoas. O mundo mudou, sabemos que hoje alguns governos assumem e hoje também a situação já não é a mesma do passado, onde as exigências legais, as questões de impostos e as questões todas jurídicas fazem com que não tenha a mesma liberdade de poder, com toda a disponibilidade, toda a caridade católica, de continuar fazendo da mesma forma. Mas continua, adaptando as várias situações, adaptando as novas realidades. A igreja continua anunciando o reino e sendo aquela que está presente, passando, fazendo bem, como nos pede o próprio Senhor
e como também os primeiros diáconos também foram assim chamados para fazer o bem, serem prestação de serviço aos irmãos e irmãs. A leitura do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, nos fala de várias curas e várias necessidades das pessoas nesse início do ministério de Jesus. Jesus sai da sinagoga, e aqui vai justamente toda uma questão de uma igreja em saída, como diz o Santo Padre Francisco, ou seja, a igreja que sai e vai ao encontro do outro, e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo contataram Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Então Jesus sai da sinagoga e vai à casa. Mostra a igreja que tem essa missão. Na igreja, no templo, temos lugar de culto, de ouvir a palavra de Deus, nos alimentarmos do corpo e o sangue do Senhor, mas de ir ao encontro do outro, onde o outro estiver. E nós vemos que quanto mais se faz o bem, no caso de levantar a pessoa de onde se encontra, de ressuscitá-la, de tirá-la do torpor, ela se levanta e passa a servir. Uma experiência de verdadeira cura, uma experiência de poder viver uma nova vida, é se colocar a serviço logo depois, como aconteceu com a sogra de Simão, como fala a leitura do Evangelho. Ou seja, Jesus que sai e vai ao encontro das necessidades, mostrando que essa é a nossa missão. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que, à tarde, depois do pôr do sol, portanto, já escurecendo o dia, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Portanto, meus irmãos e irmãs, além de Jesus ir ao encontro de quem necessitava, também muitas pessoas que necessitam vão ao encontro de Jesus. São dois tipos de movimentos. De um lado, Jesus vai, sai da sinagoga e vai ao encontro, e do outro lado, onde está Jesus, multidões se achegam a Jesus para encontrar a vida, para ter realmente expulso o maligno dos seus corações. É a nossa missão enquanto igreja também. De um lado, ir ao encontro das pessoas, do outro lado, também acolher aqueles que chegam, sempre em número muito grande, em várias necessidades. Não só uma questão de alimentação, como talvez agora, em épocas de pandemia, aconteceu tanto, mas de diversas maneiras, pessoas que chegam necessitadas de uma palavra, de uma luz para a sua vida, para a sua caminhada. Tantas situações que a palavra de Deus e a presença de Cristo na sua igreja vem trazer não apenas alento, mas luz, força, esperança e coragem no meio de tantas dificuldades. É a nossa missão de acolher como Jesus Cristo o fez, não é? Nessas tantas situações que se chegaram ali à porta e se aglomeraram de tal maneira que Jesus tinha uma palavra de salvação, de libertação para todos. Depois, continua, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Ou seja, não é só fazer, não é só ter atividade, é também falar com o Senhor, com Deus nosso Pai. Jesus, depois de toda essa atividade, sai da sinagoga, ir na casa de Simão, curar a sogra de Simão e atender a multidão na porta de casa. Quando chega de madrugada, ele vai rezar em silêncio, vai falar com o Pai, que também lembra para nós, enquanto igreja, que não podemos nos reduzir a pessoas que são apenas executivas, que fazem muitas coisas, que organizam muitas coisas, que também, claro, que é necessário, mas que nós somos chamados a viver uma vida de intensa oração, de ver realmente os sinais dos tempos e ouvir a voz de Deus e falar com o Senhor. Creio, meus irmãos e irmãs, que faz uma grande diferença. Não somos uma empresa de estar fazendo as coisas bem calculado. Nós atuamos
em nome de Jesus, indo ao encontro e acolhendo os que vêm ao encontro, mas vivendo uma vida de oração, de estar com o Senhor, de falar com Deus e passar o dia todo falando com o Senhor. Nem sempre é uma oração formal, de estarmos aí parados, lendo uma liturgia das horas, ou então parado para rezar, mas fazer de toda a nossa vida, cada instante, uma vida que estamos rezando. Tudo em torno do Senhor, a nossa conversa, a nossa discussão, as nossas reflexões, né, sempre levando-nos à oração de agradecer ao Senhor por tantos dons, como fala aqui a leitura também do Evangelho. E por fim, termina a leitura do Evangelho desse domingo, dizendo que todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois se parece que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, todos estão te procurando, mas vamos ainda a outros lugares. É necessário que eu anuncie nas redondezas o reino de Deus, cure as pessoas, expulse os demônios. Ou seja, a visão missionária. E Jesus é bem claro com relação a isso. Nós somos chamados, sim, a ter um atendimento para aqueles que chegam. Somos chamados ao encontro das pessoas que necessitam ao nosso redor. Mas temos que ter uma visão que vai além, a visão missionária, de encontrar também tantas outras situações. E muitas vezes nós somos muito falhos em passar apenas de conservar, ir ao encontro de quem está necessitado, acolher quem chega, de também termos essa visão missionária de ir mais longe, de buscar as pessoas onde elas estão, como fala aqui o Evangelho, essa dimensão missionária da igreja. E Jesus é bem claro no Evangelho desse domingo. Portanto, no Evangelho desse domingo aparece com muita clareza a igreja em saída, a igreja que visita os necessitados e leva a se levantar da sua cama, ao mesmo tempo acolhe aqueles que buscam, uma igreja orante, aqueles que rezam, estão diante do Senhor, e ao mesmo tempo missionária, que evangeliza, que vê mais longe, que vê as necessidades das pessoas ao redor. Portanto, meus irmãos e irmãs, são tantos aspectos que o Evangelho de Marcos coloca na perícope de hoje, nesse domingo. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, o livro de Jó, leitura primeira desse quinto domingo do tempo comum, fala justamente sobre a experiência de Jó diante das várias situações que ele passou. Tinha tudo, perdeu tudo, depois acabou retornando, e medita sobre a questão da própria vida. Uma luta, a vida do homem sobre a terra. Seus dias não são como dias de um mercenário, como um escravo que suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga. Assim tive por ganho um mês de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Quando me deito, penso, quando poderei levantar-me? É o amanhecer e espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Lembra-te que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Alguém desanimado diante de tantos acontecimentos infaustos que ele passou. Assim a igreja presente nas várias situações, de tantas pessoas cansadas, abatidas, desanimadas, de tantos reveses pelas quais passa ou tem passado no seu dia a dia. Sabemos que Jó, a leitura de Jó, essa parábola de Jó, vai terminar muito bem, mas demonstra um pouco essa realidade daqueles que perdem tudo, que experimentam na sua própria vida tantas situações de desânimo que a igreja é chamada a passar fazendo bem. E, ao mesmo tempo, na segunda leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, o trecho desse domingo, que fala justamente nessa necessidade missionária, que nós falamos na leitura do Evangelho. Paulo vai dizer, o Evangelho não é para mim um motivo de glória, é uma necessidade, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Famosa frase de Paulo, e essa é a nossa missão também. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Paulo VI, Santo Paulo VI, no seu documento sobre as missões, ele fala, muitas pessoas poderão salvar-se
sem conhecer a Cristo porque não tiveram oportunidade de conhecê-lo, viram em locais que não foram evangelizados, mas viram uma vida digna. Mas será que nós nos salvaremos se nós não evangelizarmos, né? Se nós não formos missionários? E Paulo vai lembrar bem isso. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu não teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. E assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho me faço tudo, para ter parte nele. Um texto a ser meditado e aprofundado. Estar com os outros, fazer isso de maneira de doação, com generosidade, de poder, na gratuidade, evangelizar, como algo que eu sou impulsionado a fazer, que eu não tenho outro jeito de fazer a não ser evangelizando, anunciando a boa notícia para todos. Creio que meus irmãos e irmãs, ao ouvir o evangelho desse domingo e a palavra de Paulo na segunda leitura, e escutar todas as lamentações de Jó na leitura primeira, fazemos a nossa grande missão de podermos ir ao encontro das pessoas, de atendê-las, de rezar, de ir ao encontro ao missionário, de também pedir ao Senhor que dentro do nosso coração se possa ter essa mesma palavra, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não for entusiasta de estar pregando o evangelho enquanto cristão. Todos os cristãos assim são chamados, mas além dos cristãos, aqueles que têm alguma responsabilidade na igreja, de direção de comunidade, de coordenação, de poder tudo fazer para a evangelização. Muitas vezes nós estamos aí perdendo tempo com tantas brigas e tantas discussões, tantas situações, e evangelizamos pouco. Somos poucos em saída para anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Que a palavra desse final de semana assim nos ajude. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Urani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo uma ótima semana para você e sua família. A gente se vê no próximo domingo, mas antes, fique com a mensagem do Padre Arnaldo Rodrigues. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Vou repetir, Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.